Aliás, falando em Eduardo Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a defesa dele responda à denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República por coação no curso do processo com essa atuação nos Estados Unidos. Vamos então entender com a Janaína Camelo quanto tempo que a defesa de Eduardo Bolsonaro tem para fazer essa defesa, né, para fazer esse pronunciamento, para responder ao pedido do Supremo Tribunal Federal. Conta aí, minha amiga, bem-vinda. Pois é, Evandro, tem 15 dias, e aí depois 15 dias ali o prazo para acusação, no caso da PGR. Esse ali é o prazo legal, né? O prazo regimental no caso de um processo penal. E começa a contar a partir da data da notificação. O problema é que Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos, então pode ser que essa notificação seja um pouco difícil de acontecer. A gente pode ter como exemplo o próprio caso do Paulo Figueiredo, né? Paulo Figueiredo, ele foi denunciado no núcleo, na denúncia de golpe, ele seria ali do núcleo 5. Ele foi denunciado em fevereiro, só que até hoje ele nunca virou réu, justamente porque ele nunca foi notificado. Quem faz essa notificação é o judiciário, não é a PGR. Na época o judiciário inclusive disse que não foi notificado porque não foi encontrado o endereço dele. E aí depois pediu então, né, que essa notificação fosse feita por edital, e acabou caindo nas mãos ali da Defensoria Pública da União, que inclusive pediu a suspensão desse processo porque não tem certeza de que ele foi de fato, que ele teve o conhecimento da íntegra da acusação. Então pode ser que isso aconteça também no caso de Eduardo Bolsonaro. A PGR disse que vai seguir os mesmos trâmites ali de notificação, vai tentar fazer essa notificação ali via legal, se não der, vai fazer a notificação via edital, mas tem toda essa questão, né? E há a expectativa ali de que Eduardo Bolsonaro seja ainda julgado nesse ano, mas para que isso aconteça, ele precisa sim ser notificado. Ele já se manifestou ali nas redes sociais com relação a essa denúncia que foi feita ontem pela Procuradoria-Geral da República. Inclusive no caso de Paulo Figueiredo, o ministro Alexandre de Moraes chegou a dizer que sim, ele podia já afirmar que ele tinha conhecimento da notificação, porque ele vinha falando abertamente nas redes sociais sobre a denúncia da PGR com relação à denúncia de golpe. Ele pode, o ministro Alexandre de Moraes, usar esse mesmo argumento com relação a Eduardo Bolsonaro, que vem se manifestando ali com relação a essa denúncia que foi feita ontem pelo crime de coação no curso do processo. E aí sim, né, colocar uma justificativa ali de que ele pode sim ter tido ali conhecimento de fato a acusação, mas isso aí a gente ainda vai precisar esperar. De fato são 15 dias, depois desses 15 dias aí sim os 15 dias da acusação, para só aí depois ser analisada a denúncia que vai ser colocada para análise do colegiado. Pode ser a primeira turma, pode ser o plenário dos 11 ministros, e isso vai depender do relator, do ministro Alexandre de Moraes. Agora, Janaína, eu queria também saber se a mídia internacional repercutiu a sanção, mas essa que foi colocada pelos Estados Unidos em cima da esposa de Alexandre de Moraes. Exatamente, né? Foi outra notícia de ontem. Por exemplo, o jornal francês Le Monde escreveu que a administração dos Estados Unidos ali exerce pressão crescente contra autoridades judiciais brasileiras. A edição ali suíça do jornal 20 Minutes disse que Trump se vinga da esposa do juiz. Diz que Viviane perde toda a oportunidade de negócios nos Estados Unidos por conta dessas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Foram algumas das manifestações ali na mídia internacional. Evandro. Ok, Janaína, obrigado pelas informações, um abraço aí para você. Ô Bruno Musa, eu quero falar contigo sobre esse prazo agora que a defesa de Eduardo Bolsonaro tem para apresentar em relação à denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República e um pedido para que o processo sobre coação avance sim no Supremo Tribunal Federal. Eu quero entender sua análise do que deve ser o desfecho a partir dos fatos e da maneira como o Supremo vem lidando com essas questões nos últimos tempos. Bom, vamos lá. Se levarmos em consideração a forma como como o Supremo vem atuando nos últimos tempos, me parece que o desfecho será, digamos assim, o final a gente já sabe, será mais uma vez declarado. Provavelmente ele não conseguirá, na minha opinião, manter o cargo dele e permanecer no poder trabalhando à distância, né? Acho que isso será mais ou menos conduzido. Agora, o que eu vejo é um claro movimento, eu até queria ouvir depois se vocês concordam com isso, um claro movimento de rifar
tanto Eduardo Bolsonaro como a família como um todo. Isso inclusive, principalmente por parte do próprio Centrão. Ou seja, o Centrão vai assumindo um lado que não me parece ainda tão óbvio que será o Tarcísio, como me parecia tão óbvio nos últimos dias. Eu acho que a volatilidade da política ela é extremamente alta, a gente costuma usar esse termo aqui no mercado financeiro, mas eu vejo que a volatilidade do Centrão ela é muitíssimo mais alta até do que do Ibovespa. Então, me parece que ele pode pular de um lado para o outro. Se a popularidade do Lula continuar crescendo, vou dizer até alguma coisa aqui difícil. Não me pareceria muito estranho que o Centrão voltasse, mesmo que de pouco em pouco, a ficar mais próximo do governo para uma eventual reeleição dele. Então, em nome disso tudo, me parece que um dos lados que gera uma polarização dentro do Brasil é a família Bolsonaro, é o chamado bolsonarismo, e me parece, obviamente, que declaradamente, o que não poderia acontecer fora dos autos, mas no Brasil se tornou super normal, os ministros do STF estão, obviamente, lutando contra. A gente já viu até quando um dos ministros falou, vencemos o bolsonarismo. Então isso mostra que, obviamente, eles estão numa oposição e fica muito claro por isso. Ou seja, me parece que há uma rifa com eles e a questão é para onde esse grande centro será conduzido ao longo dos próximos meses. Você concorda com o Musa, Gani? Concordo sim, inclusive até, Musa, eu fiz uma anotação hoje aqui quando estava estudando aqui os temas sobre isso. O Centrão, ele não quer apenas neutralizar Jair Bolsonaro, né? Quer Jair Bolsonaro fora do jogo. Para mim está muito claro que ele quer neutralizar o bolsonarismo. Ou seja, não quer a possibilidade de ter um candidato outsider, como a gente viu aqui na eleição na Prefeitura de São Paulo. Você discorda, Pepe? Estou vendo você mexendo na cabeça. Não, eu discordo sim. Eu acho que a questão não é a família Bolsonaro, não, Gani e Musa. A questão é o Eduardo Bolsonaro, né? O bolsonarismo, incrível que pareça, está largando o Eduardo Bolsonaro também, como fez com a Zambelli. Até que a gente está falando da zambelização do Eduardo Bolsonaro, né? Nossa, Eduardo Bolsonaro, para muitas pessoas da direita conservadora, do Centrão, nessa conduta dele de ir para os Estados Unidos comemorar tarifaço no Brasil, não é bem vista com bons olhos por boa parte da população, da classe política, né? Então, é normal e natural que essa classe política bolsonarista queira desgarrar o Eduardo Bolsonaro também. É aquilo que o presidente do PL falou. Não, né? Mas eu acho que a gente... você está atrapalhando o seu pai, Jair Bolsonaro. Mas eu acho que a gente vai ter um ponto aqui de convergência. Primeiro, né, a possibilidade, eles não querem a possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser um candidato. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto... Mas o Michele Bolsonaro acho que gostaria, Flávio Bolsonaro, ou seja, é coisa específica do Eduardo Bolsonaro, na minha opinião. Não é a família Bolsonaro, como disse o Musa, não. Na minha opinião. Mas o Jair já foi, né, Pepe? O Jair já foi rifado. Então agora talvez a bola da vez seria o próprio Eduardo. E eu acho que isso vai englobando aos poucos o próprio bolsonarismo. Você não acha que faz sentido? Mas eu acho, Musa, que isso está acontecendo porque o Eduardo Bolsonaro está atrapalhando o bolsonarismo. É isso que eu estou querendo colocar aqui. E pode atrapalhar eventualmente uma transferência de votos para o Tarcísio. Seria isso também?